Eu comecei a pesquisar a vida do comandante Edgar Armon aproximadamente em abril de 2000. Eu tive uma inspiração numa determinada noite e, a partir de então, estimulado por essa inspiração, eu procurei pesquisar a vida dele. Já era tarde da noite, eu não conseguia dormir e eu comecei a perceber que tinha algo diferente. Algo pairava no ar, de forma diferente, era uma energia diferente, muitos pensamentos na minha cabeça. E de repente eu me dei conta de que aquilo não se tratava de um fenômeno físico. Eu comecei a perceber que aquilo se tratava de uma espécie de inspiração. Parecia uma espécie de um contato espiritual e eu não estava dando muita atenção. Num determinado momento eu parei, analisei, falei, bom, vou fazer uma prece e esperar, vamos ver se vem alguma coisa. E de fato foi o que aconteceu. A inspiração veio e a partir de então eu comecei a pesquisar a vida do Armon em cima dessas orientações que me vieram. De início eu não identifiquei a entidade espiritual, mais pra frente eu fiquei sabendo quem era. A informação que eu tenho é que essa entidade espiritual se responsabilizou pelas nossas atividades dentro do movimento espírita, né? E ele fez parte na sua última encarnação. Foi no Brasil, ele fez parte do movimento chamado Inconfidência Mineira. A frase que eu captei de início, durante aquele processo de inspiração, durante aquele contato mediúnico, foi a seguinte: precisamos contar a vida de Edgar Armon, fazer justiça a ele. É uma frase que não sai da minha cabeça. Eu sei que quando essa frase veio, durante aquele momento em que eu estava em contato com essa entidade espiritual, logo em seguida eu adormeci, e acordei no dia seguinte com a estrutura toda de um documentário na minha cabeça. Eu tinha todo o roteiro pronto, eu tinha todos os pontos mais importantes que necessitavam ser abordados, eu tinha tudo em mente. Eu sabia exatamente o que eu devia fazer. Eu fiz algo interessante nesse trabalho. Eu não o estruturei no papel, eu não fiz um cronograma, não fiz nada disso. Eu tinha tudo na minha mente. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Com muito esforço, o documentário saiu. Em 2004, nós lançamos esse documentário no Movimento Espírita, no Auditório Bezerra de Menezes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O documentário tem 1h30, onde abordamos os pontos mais importantes da vida do comandante Edgar Armon. A minha ideia era realmente tocar em todos os assuntos possíveis. Como num filme não seria possível, porque senão viraria uma minissérie, eu deixei mais documentos à disposição para ver se mais para frente eu conseguiria, mais adiante eu conseguiria realizar algum outro tipo de trabalho. Naturalmente eu fui pesquisando pessoas que conviveram com o Armon, entrevistando essas pessoas. Algumas ainda se encontram encarnadas, estão entre nós ainda. Eu conversei com essas pessoas e pude então ter uma noção mais precisa do trabalho do Edgar Armon. Inclusive até em relação às críticas que ele recebeu no movimento espírita. Uma coisa que ficou muito marcada para mim nesse documentário é o seguinte: ele foi uma pessoa muito incompreendida dentro do movimento espírita e ainda é incompreendida por uma boa parte do movimento espírita. Foi uma pessoa injustiçada, mas ele trouxe um grande benefício à doutrina espírita. Nós dividimos a doutrina espírita em dois aspectos: antes e depois de Edgar Armon, né? Ou seja, antes e depois das escolas que foram instituídas por ele. Olha, eu devo ter acumulado aproximadamente, durante as filmagens para o documentário do Armon, umas 40 horas, pouco mais de 40 horas de gravação. Então todo esse material era inviável colocarmos dentro de um filme de 1h30 aproximadamente, de um documentário. Nós precisávamos amadurecer outras ideias a respeito do Armon. Então o que aconteceu? Eu esperei o lançamento do documentário, tinha em mente a possibilidade de escrever um livro. Eu conheci um dos maiores biógrafos, um dos maiores pesquisadores de espiritismo e espiritualismo aqui no Brasil, Eduardo Carvalho Monteiro. Eu fui muito amigo do Eduardo. Conversei muito com ele sobre espiritismo, sobre maçonaria, sobre o espiritualismo em geral, o esoterismo. Era um homem de uma cultura extraordinária. Tinha uma personalidade muito forte, era um homem muito decidido naquilo que ele ia fazer. Infelizmente, o Eduardo morreu em 2005. Mas nós conversávamos na casa dele, inclusive
O Eduardo nos apoiou no trabalho do documentário do Armon, abriu algumas portas para pesquisa, porque ele conhecia o movimento espírita muito mais do que eu. Quando a gente lançou o documentário, eu disse para o Eduardo que gostaria de fazer um livro sobre o Armon. Ele disse que também tinha em mente, há um tempo atrás, realizar a biografia do Armon. Mas o filho do comandante Edgar Armon, Ismael Armon, ele já havia lançado um livro sobre o pai. Aí o Eduardo desistiu da obra. E eu disse a ele o seguinte: olha, ainda existe muita coisa para se falar do Edgar Armon. Nós precisamos ainda vasculhar aí os alfarrábios, porque existe muita coisa para se falar do Armon. O livro do Ismael é um livro fora de série, é um livro fantástico. E é um livro onde você vê claramente a gratidão de um filho por tudo aquilo que o seu pai realizou, não só como ser humano, não só como espírita, mas também todo o exemplo que esse pai deu para sua família, deu aos seus filhos. Só que eu gostaria de abordar os assuntos polêmicos da vida do Armon. Eu gostaria de ouvir as pessoas, eu gostaria de escrever sobre os assuntos que ele escreveu e foi criticado. Eu gostaria de poder levantar determinados assuntos que, dentro da doutrina espírita, do movimento espírita brasileiro, muitos o consideram um tabu, não toque nesse assunto, isso é esoterismo, o que é uma grande besteira, o que é uma grande, para não dizer uma grande estupidez, porque toda pessoa que se diz espiritualista, que se diz espírita, ele pesquisa de tudo. É Allan Kardec, não sou eu quem diz isso, é Allan Kardec quem fala. É Allan Kardec que afirma que nós devemos conhecer outras religiões. Então, eu tinha a intenção de abordar todos os aspectos da vida do Armon. E, através disso, o que aconteceu? O Eduardo falou assim: olha, eu aprendi na minha vida o seguinte, quando a gente quer fazer alguma coisa, quer escrever um livro, entre na faixa mental do trabalho. Você começa a entrar na faixa mental do trabalho e tudo aquilo que tiver que vir, vai vir. Se o trabalho for seu, todo o material vai vir, você vai se colocando à disposição e vai vir. Foi justamente o que eu fiz. Eu entrei na faixa mental do trabalho de tal forma, aliás, eu costumo dizer que eu não entrei na faixa mental do trabalho, eu entrei tanto na faixa mental como na corporal, porque começou a chegar mais material sobre a vida do Armon, pessoas me ligavam dizendo: olha, em tal lugar existe uma pessoa que conheceu o Armon, você não quer falar com ela? E isso fez com que eu fosse trazendo mais informações. A ideia inicial de se fazer um livro sobre o Edgar Armon era em parceria com o Eduardo Monteiro. Ele aceitou o trabalho, ele falou: olha, então vamos fazer, você vai fazendo toda a pesquisa, eu vou te ajudando e a gente vai comandando o negócio, a gente vai fazendo o trabalho junto. Então ficou acertado de que ele coordenaria o trabalho, eu sairia a campo para fazer as pesquisas, né, e depois a gente juntaria o material e ele ia dando as orientações como seria destrinchado dentro de um livro. Infelizmente o Eduardo morreu. Ele desencarnou em 2005. Foi uma grande perda para todos nós, porque era uma pessoa extraordinária e tinha um sentimento de solidariedade pelo ser humano que era fora de série. Enfim, nós continuamos o trabalho, nós demos prosseguimento às atividades e lançamos aí o livro No Tempo do Comandante, Edgar Armon e o Espiritismo em Época de Revolução. Eu já tinha escrito bastante coisa sobre o comandante, já havia elaborado alguns textos sobre ele, já tinha estruturado um livro que eu achava que já estava pronto. Foi então que eu pedi ao Ismael Armon, filho do comandante, se seria possível entrar em contato com os documentos de seu pai. O Ismael estava de posse desses documentos e eu gostaria muito de ver algumas coisas. O Ismael aceitou, nós fomos à casa dele, na cidade de Lorena, fomos eu, Eduardo Miyashiro e Elizabeth Miyashiro, da Aliança Espírita Evangélica, e a Raquel Agnon, que é a jornalista responsável pelo Jornal da Aliança. Nós fomos à cidade de Lorena, visitamos a chácara do Ismael, e ele nos colocou em contato com os documentos do pai. Foi uma coisa impressionante, porque tudo aquilo que eu sempre busquei sobre o Armon estava ali. Todas as respostas que eu queria, que não havia encontrado todas, estavam ali, diante de mim, nos documentos do Armon. Fotografias da época. E aquilo me impressionou bastante. Eu falei: poxa, Ismael, isso aqui é tudo o que eu precisava para fechar o meu livro. E o Ismael disse assim: olha, eu vou entregar esse material, vou deixar à disposição de vocês, para que vocês façam o que for melhor e depois encaminhem o material para a Aliança,
com a possibilidade de se realizar um museu com os objetos, os pertences do Armon. Isso é um arquivo de muita valia, é um arquivo preciosíssimo e que nós precisamos conservar. Ficou acertado, eu trouxe esse material para São Paulo, esse material ficou em minhas mãos e aí eu pude ver que realmente o meu livro não estava pronto, que ainda o livro poderia ser destrinchado de uma forma muito melhor, o livro poderia ser ampliado e poderia ter muito mais conteúdo daquilo que já eu havia colocado. Um fato muito curioso durante as pesquisas, remexendo no material do Armon, é o seguinte: eu comecei a perceber realmente aquilo que já estava nascendo dentro de mim, um sentimento que já estava nascendo dentro de mim. Eu já conhecia o Armon de outras vidas. Era um sentimento muito forte, era uma sensação que pairava o tempo todo no ar, era uma sensação que a todo momento ela voltava e eu tinha plena certeza de que eu conhecia o Armon, que eu havia conhecido o Armon em alguma reencarnação passada. Olhando esses documentos, essa sensação ficou mais forte.